Vocês lembram quando eu falei pra vocês que o cérebro humano ele aprende de diversas formas diferentes do senso comum? Vocês perceberam que num mundo tão moderno como é o nosso, eu estou usando um quadro, estou usando giz, aqui eu usei o giz amarelo, aqui eu usei o giz rosa mais claro e agora eu estou usando o giz azul. Porque o cérebro humano não aprende de forma linear. O cérebro humano é interessantíssimo. Se você é professor e está do outro lado, eu quero dizer pra você uma coisa. Não ministre aulas para os seus alunos usando uma única cor de pincel. Use várias cores. Use o vermelho, o amarelo, o rosa, o branco, o azul, o preto, várias cores. Por quê? Porque o cérebro só aprende em colorido. Então eu tenho aqui o verde, que é o fundo do quadro. Eu tenho aqui uma borda da cor de madeira. Eu tenho aqui o amarelo, o rosa e agora eu tenho o azul. O cérebro humano gosta disso, ele gosta de colorido, não é? Tudo que é colorido chama muito a atenção. Muito bem, português, gramática. Qual é a origem da palavra gramática? De onde ela vem? Ela vem de muito longe, ela vem de muito antes do latim, ela vem do grego, não é? Então, ela deriva do grego, gramática que significa a arte da escrita, ou também a arte das letras, ok? Muito bem, a arte da escrita, a arte das letras. Agora eu estou entendendo, professor, por que é que quando eu entro na escola e preciso estudar a estrutura da língua portuguesa, eu tenho que estudar gramática. Por quê? A gramática é a união de uma letra com a outra. Eu vou construindo, eu vou pegando esses fonemas, essas letras, vou construindo e construo palavras. Depois eu pego uma palavra, coloco ao lado da outra e formo uma frase. Depois eu coloco uma frase ao lado da outra e vou formando o quê? Eu vou formando períodos, eu vou formando parágrafos e eu vou formando textos, criando livros e assim por diante. Tudo começa com a escrita, com a letra, não é? Toda a cultura que nós temos hoje no planeta, ela nasce exatamente disso, desse conjunto. Eu vou aprendendo, repasso para outro, que repassa para outro, que repassa para outro, e a cultura vai se solidificando. E hoje nós estamos nesse mundo tão moderno que é da inteligência artificial. Então, gramática, a arte da escrita ou a arte das letras, não é? Do grego passa-se ao latim, portanto aqui, do grego passa-se ao latim, como gramática, ou gramática. É uma pronúncia mais forte, mais aberta, gra. Não é gramática, é gramática. E aqui eu tenho dois M's, ou seja, o radical, a raiz da palavra gramática, do grego, com dois M's, passa ao latim com dois M's também, ok? Do latim passa-se ao português. E aqui no português, como nós sabemos que existe uma regra que diz que toda proparoxítona ela é obrigatoriamente acentuada, então ela recebe um acento aqui, ó, no A. Ou seja, eu tenho aqui uma sílaba, que é a última, eu tenho uma sílaba que é a penúltima, portanto, se o acento fosse no A seria uma oxítona, se fosse no ti ou no ti seria uma paroxítona, mas como é no A, é uma proparoxítona, portanto ela passou, a palavra gramática passa ao latim gramática e passa ao português gramática, com acento no A. E o que significa então, Freire, estudar gramática em português? Significa que você vai entender como que você... Porque toda a gramática, ela nasce do som, ela nasce da fala. Não é a gramática que nos ensina a falar. Somos nós, falantes, que ensinamos os gramáticos a colocarem aquilo ali no texto. Então, a gramática, primeiro, ela nasce do som. Tá aqui, ó. Primeiro eu tenho o som. E o que é som? Som é fala. Eu falo, você fala. O cidadão lá no Amazonas, um manauara, nasceu no Amazonas, é manauara, ele fala. Mas aí, na medida em que a gente vai falando, que a língua é viva, a gente vai construindo novas formas de falar. Essas novas formas de falar são construídas a partir da fala. E a fala é o quê? A fala é som. Então, primeiro vem o som, depois vem a palavra. Depois do som vem a palavra. Depois da palavra é que vem a frase. Percebeu? É que vem os textos. Tudo começa com o som, com a fala. Quando eu falo em som, eu estou falando em fonologia. Fono é som. Então, eu falo em fonologia. Quando eu falo em palavra, que é o segundo momento, então tudo nasce com o som, do som vem a palavra. Então, som, fonologia, palavra, morfologia. Morfo é forma. Então, quando eu pego o som e dou uma forma ao som, eu criei uma palavra. Mas é claro, eu não estou dizendo que a gente está fazendo isso hoje. Isso veio sendo feito ao longo de séculos, não é? Então, nós chegamos ao português. Ao português, o som, que é a fonologia, eu vou colocar aqui fonologia. Fonologia. Aqui eu vou colocar morfologia. Então, eu tenho aqui o som, fonologia, a palavra, a morfologia, e quando eu construo frases, quando eu construo orações, eu tenho a sintaxe. O que é a sintaxe, professor? Só para eu entender. Vou escrever aqui, ó. Sintaxe. O que é necessariamente a sintaxe? Quando eu tenho o som se convertendo em palavra, e quando eu tenho a palavra construindo frases, a sintaxe nada mais é do que dizer para você. A gramática vai dizer, olha, você tem aqui uma palavra que é um substantivo. Esta palavra só pode assumir determinadas funções. Esta palavra, ela representa a substância de um ser. Ela dá nome às coisas. Por isso que todo substantivo é chamado de nome. Então você tem aqui um aparelho celular. Eu tenho esse aparelho, eu tenho que dar um nome a esse aparelho, porque eu tenho que dizer qual é a substância desse aparelho. Então eu chamo aquele aparelho que a gente usa para falar, para tirar fotos e tal, como telefone celular. Eu tenho isso aqui que é um quadro. Então eu estou dando um nome a isto aqui. Sem nome eu não posso me referir a isso no universo, ele precisa de um nome para eu identificá-lo no universo. Quando eu dou um nome, eu estou dizendo qual é a substância disso, por isso é substantivo. Muito bem,
Quando eu digo na sintaxe que uma palavra só pode assumir um determinado papel porque ela é um substantivo, eu estou dizendo que toda frase tem um arranjo. Ela começa com uma palavra e aí ela precisa de uma outra para que esse arranjo tenha sentido. Exemplo, eu digo, o Brasil é campeão da Copa do Mundo. Quando eu digo o Brasil, eu estou dizendo que o Brasil precisa ocupar esse lugar. O Brasil é campeão. Eu não posso dizer campeão Brasil é. Perceberam? Cada palavra tem um lugar, um comportamento dentro da frase. Esse comportamento, quem vai dizer se ele está certo ou não é a sintaxe. Agora que você chegou até aqui, agora que você sabe que a palavra gramática vem do grego, passou para o latim. No grego significava a arte da escrita ou a arte das letras. Ou a arte das letras. Vamos colocar aqui, ó, letras. Por que isso é importante? Porque nós estamos saindo daqui e chegando até aqui. Eu uso letras para construir som, eu uso som para construir palavras e eu uso palavras para construir frases. E depois das frases, eu passo ao próximo ponto. Então agora nós vamos entrar em fonologia, morfologia e sintaxe. Espero você daqui a pouco.